por isso muitas pessoas têm dificuldade de perdoar porque não entendem esse aspecto fundamental. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No episódio de hoje, nós vamos refletir sobre um tema da mais alta importância, que é o perdão, a necessidade de perdoar. Só que eu sei que muitas vezes quando a gente fala sobre essa temática, às vezes a gente confunde alguns elementos que eu gostaria de, nesses poucos minutos que nós estamos aqui juntos virtualmente, a gente consiga esclarecer e endereçar de uma maneira adequada. Sem sombra de dúvida, o perdão é de natureza divina. Todos nós sabemos da necessidade, da importância de desenvolver a capacidade de perdoar. Só que de vez em quando a gente mistura esse elemento divino, sublime, que é o perdão, com outras coisinhas que acabam comprometendo a sua essência, a sua natureza. É como se a gente pegasse um leite puro, adequado, e aí de repente a gente mistura ali um pouquinho de pimenta do reino ou um elemento nocivo, e o que vai acontecer é que a gente vai alterar a característica do leite, ele pode até azedar. E muitas vezes, na intenção de perdoar, nós azedamos a situação. Isso porque nós não podemos confundir perdoar com ser conivente com o erro, com ser subserviente, com compactar com os equívocos. E essa é uma dificuldade que eu percebo com muita frequência nas pessoas. Achar que perdoar significa a gente aplaudir o comportamento do outro, a gente fazer com que o outro fique feliz, tentar agradá-lo. E embora esses elementos possam fazer parte das nossas relações, quando nós estamos no campo do perdão, eles nem sempre devem comparecer dessa forma. Porque se, sob o pretexto de perdoar, a gente compactua com o mal, o perdão vem mesclado com elementos deletérios, negativos, ruins, que vão prejudicar a sua efetividade. Quando nós misturamos o perdão verbal com a mágoa interna, é como se ele não fosse muito puro. E eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque quando nós somos convidados a perdoar, não significa que a gente vai agir de uma maneira simplesmente objetivando a aprovação, o aplauso das outras pessoas. Não é esse o objetivo do perdão. Não é que as pessoas olhem para ele e falem assim, que bonitinho, que bonitinha, sabe, está perdoando, está desculpando. Não é esse o objetivo. O perdão, ele é uma resposta adequada, madura e consciente quando nós passamos pelas situações em que somos feridos, agredidos ou, de uma forma ou de outra, prejudicados. Essa resposta adequada, ela deriva de um amadurecimento em relação à nossa maneira de agir perante o erro do outro. Vamos tomar o exemplo de Jesus para ficar mais simples da gente entender. Jesus, obviamente, perdoou Pilatos, mas não aplaudiu a atitude covarde daquele homem. Jesus perdoou a multidão, que preferiu Barrabás a ele e o vilipendiou, o feriu na estrada em que ele já carregava uma cruz. Mas não respondeu essa atitude com um sorriso de aprovação. Jesus perdoou Pedro, Jesus perdoou Judas, Jesus perdoou os sacerdotes, mas na cruz, ele, entendendo a necessidade e a consequência, buscou intervir junto a Deus no sentido de amenizar aquilo que ele percebia como sendo a consequência que viria mais tarde em função daqueles indivíduos terem levado ele à crucificação ou participado daquele processo, às vezes com a fuga, como foi o caso de Pedro. Então, quando a gente pensa no perdão, muitas vezes o perdão ele vai se expressar através do silêncio, através da tolerância sem conivência,
através da procura de orientar, de esclarecer. E é preciso ter muita maturidade para saber como expressar o perdão nessas diferentes situações em que ele pede uma expressão que seja adequada, ajustada, para que o propósito de fato alcance. Perdão não é simplesmente a gente virar as costas e deixar que o mal perpetue, que o mal cresça. Perdoar sempre, mas compactuar com o mal nunca. E é isso que nós precisamos entender para que a nossa atitude de perdão ela seja mais leve, porque a gente não vai violar a própria consciência, mas que ela seja também adequada. Nunca lançar mão da violência, da crítica destrutiva, mas também não significa que nós vamos aplaudir o erro. Respeito profundo por aquele que erra, porque é um indivíduo, é uma pessoa. Nós devemos tratá-la com respeito e perdoar a pessoa. Mas muitas vezes o perdão pede que nós tenhamos uma atitude mais madura, mais incisiva e firme, sem agressividade, sem violência, perante o erro, perante o equívoco. Assim, nós vamos conseguir, de fato, entender o que é perdão e perdoar de uma maneira mais efetiva para nós e para os outros. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está no Evangelho de Lucas e o comentário de Emmanuel no volume 3 da coleção O Evangelho por Emmanuel. O versículo é o 6:27, capítulo 6, versículo 27, e nos diz: Mas digo a vós que estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Emmanuel intitula o seu comentário Jesus e o Perdão. Ensinando o amor para com os inimigos, vejamos como procedia Jesus diante daqueles que lhe hostilizavam a causa e lhe feriam o coração. Em circunstância alguma, o vemos a derramar-se louva-minheiro, encorajando os que se mantinham no erro deliberado, mas sim renovando sempre o processo de auxiliar com o esquecimento de toda injúria. Diante da turma que o preteria a Barrabás, o delinquente confesso não se entrega ao elogio da multidão, mas guarda dignidade e silêncio, tolerando-lhe a afronta. Perante Pilatos, o juiz inseguro não lhe beija as mãos lavadas, mas sim, pela conduta de vítima irreprochável, lhe devolve ao espírito inconsequente a noção de responsabilidade precisa. Em plena rua, cambaleante sob o madeiro, não se volta para sorrir aos ingratos que lhe cospem no rosto, mas ora por todos eles, confiando-os ao tempo que é o julgador invisível da humanidade. Na cruz infamante, não toma palavra para agradecer a inconstância de Pedro ou a fraqueza de Judas, nem faz voto festivo aos sacerdotes que lhe insultam a doutrina de amor, mas a todos contempla sem mágoa, pedindo perdão celeste para a ignorância de quantos lhe impunham a humilhação e a morte. E, olvidando os verdugos e adversários, ei-lo que torna ao convívio das criaturas, em pleno terceiro dia depois do túmulo em trevas, a fazer ressurgir para a terra enoitada a divina mensagem de eterna luz. Desculpar aos que nos ofendem não será, portanto, comungar-lhes a sombra, mas sim esquecer-lhes os golpes e seguir para a frente, trabalhando e aprendendo, ajudando e servindo sempre, na exaltação do bem, para que o mundo em nós outros se liberte do mal. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a entender esses aspectos mais sutis do perdão. E o desafio de hoje é exatamente refletir sobre o nosso processo de perdão, sobre como nós estamos expressando esse elemento sublime de maneira madura ou não. Pode ser uma situação que a gente esteja enfrentando, pode ser uma situação que nós enfrentamos no passado, mas vamos hoje pensar no perdão como essa ferramenta de resposta, mas sobretudo que nos permite caminhar, avançar, progredir, sem compactuar com o mal, sem que a gente bata palmas, aplauda ou seja conivente com o erro. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no nosso próximo episódio.
Um grande abraço e até lá.